Júlio, com relação ao que você falou aí, da parte de dumping, falta de amortecimento, mas querendo ou não, uma coisa que eu vou te cutucar é um amplificador de potência. Normalmente, a primeira pergunta que se faz é qual é a potência do amplificador. Eu sou a pior pessoa para fazer essa pergunta, porque eu detesto falar de potência. Mas eu queria te perguntar, por exemplo, quando você vai especificar, vocês na ATAC vão especificar a potência de um amplificador, como é que é feita a especificação de potência? Existe alguma norma, existe alguma forma que vocês utilizam para especificar isso? Ou é no modelo antigo, convencional, que você colocava um K lá, via a crista da onda no osciloscópio, ceifou, volta um pouquinho, essa é a potência? Ou como é que funciona isso? Hoje, a norma brasileira está mudando, ela na verdade está sendo criada, né? Eu não sei se já foi redigida. O Adriano Espada e o Cláudio Nunes, eles participaram inclusive do comitê de criação da norma. Mas a BNT, isso. Sim. Na verdade, só interrompendo um pouquinho, Daniel, é uma revisão, é uma tradução, na verdade, de uma norma IEC. Como a NBR possui uma parceria com a IEC, a gente pode adotar normas IEC fazendo traduções completas. Então, o que se fez o trabalho foi um trabalho de tradução de uma norma IEC, porque a gente não tinha uma norma fixa aqui, nossa, e aí vai se adotar essa norma como padrão no Brasil, se passar por todas as instâncias, tá? Foi a recém-feito a tradução dela, agora está passando pelos trâmites normais, né? Vai para a publicação para ver se tem alguém quer contestar alguma coisa, né? E depois tem os trâmites normais da ANBNT, e aí, se for publicada mesmo, valendo, ela vai ser a mesma norma IEC, que é a 60268, que tem algumas formas de fazer isso. Depois eu posso mostrar algumas imagens. Mas, por exemplo, essa norma IEC, vários países podem utilizar essa norma ao redor do mundo. Sim, na verdade, você pode utilizar qualquer norma, né? A normativa, num primeiro momento, ela não tem uma força de lei. Então, você pode adotar um procedimento e usar. A força de lei, ela passa a ser um segundo momento, né? Se há alguma contestação de mercado ou de alguém, e aí alguém precisar fazer uma avaliação desse produto. Aí ela pode vir a ter força de lei, mas a normativa você pode adotar como norma qualquer uma delas, né? Sim, então qualquer país pode usar a norma que quiser, inclusive essa da IEC. Ok, sim. Então utilizam ela para poder especificar a potência. Você quer falar disso mais para frente ou o Júlio já fala um pouco disso ou não? Agora não, só interromper um pouquinho, mas o Júlio pode continuar, depois eu complemento. Pode tocar. Então, Daniel, tendo em vista isso, eu não vou nem entrar na questão detalhada de como é que se mede potência, porque isso ainda está em revisão, isso pode mudar, né? A norma ainda não foi publicada. Eu posso te falar do que me interessa na hora de desenvolver um amplificador. Me interessa saber que programa que esse amplificador vai tocar. Qual é o programa musical, que faixa de frequências que ele vai tocar, em que faixa de frequência que ele vai trabalhar, em que transdutor, que quantidade de transdutores que ele vai precisar empurrar, que vai operar, para desenvolver a fonte de uma forma que reproduza aquele sinal de áudio, seja para um subwoofer, seja para um médio, seja para um driver, da melhor forma possível, de uma forma que aproveite a potência da fonte da melhor maneira possível. Isso varia muito com a dinâmica de cada faixa de áudio. Como exemplo, na linha nova Versa Red, a gente usa a mesma fonte para todas as caixas, o mesmo amplificador, por sinal, né? E o que acontece? No subwoofer, onde eu tenho um fator de crista menor, eu consigo tirar 1000 watts RMS daquela fonte, daquele amplificador. Na caixa de 2 vias, onde a resposta começa a partir de 80 Hz, e eu tenho uma via de médio e uma via de altas, onde o fator de crista é muito maior, eu tiro 2000 watts totais com o mesmo amplificador. E eu só consigo fazer isso sabendo em que faixa de resposta esse amplificador vai trabalhar, em que faixa de frequência que ele vai trabalhar e qual o fator de crista que essa faixa de frequência exige. Então eu posso tirar o máximo de energia na saída do alto-falante com uma mesma fonte, para várias faixas de áudio. Várias aplicações. É uma coisa que, se você não tiver o domínio sobre o alto-falante que vai ser utilizado, sobre a caixa, sobre a resposta de frequência do sistema, é uma coisa muito difícil de você fazer num sistema aberto, num sistema passivo. Alguns fabricantes até usam isso daí como padrão, né? Você vê muito amplificador de 4 canais, por exemplo, que fala, você pode ligar só 2 canais em subwoofer, o resto tem que ser em via de alta. Se você ligar os 4 em sub, ele não toca. Uhum. Mas assim, como é que você aproveita da melhor maneira possível aquela potência que o amplificador está só tendo controle sobre a dinâmica do amplificador?
amplificador, a dinâmica de saída. Tanto é que nesses amplificadores, né, que são de vários canais, que você tem às vezes 4 canais com a mesma potência, eu usava de uma maneira prática, usando cada canal para uma via. Então, em vez de eu colocar um amplificador para subgrave, eu colocava um canal para o sub, um para o médio grave e médio agudo, para que em cada momento um canal estivesse puxando a fonte ali, e aí sim os amplificadores apresentarem a sua máxima eficiência. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Daniel, que eu não sei se eu estou correto, assim, porque eu não sei se eu entendi a pergunta. Ele está direcionando para você, perguntando o seguinte, olha, gostaria de saber por que ainda não vejo amplificadores classe D em ponte para eliminar os filtros low pass na saída. Olha, isso ainda vem... Quando você fala em baixas potências, isso é perfeitamente possível. O problema, quando você está tratando com um amplificador que tem 200 volts na saída, é que os transistores de saída, os MOSFETs, têm uma velocidade. Eles conseguem responder a X volts por segundo, por microsegundos, por nanosegundos. Né? Então, o que acontece? Ele tem um tempo de resposta. As respostas do chaveamento, a resposta ideal seria instantânea. Aí você teria, ligando o amplificador em bridge, um cancelamento perfeito entre um canal positivo e um negativo. Só que você tem tempos de resposta, você tem um dead time, você tem um tempo em que o amplificador não está nem no positivo, nem no negativo. Nesse tempo, que vai depender do atraso, desse delay dos componentes, eu posso ter um pico de 100 volts, de 200 volts na saída, o pico da tensão total da rede, da fonte na saída. Então, é um pico muito rápido, mas se tratando, por exemplo, de um transdutor de alta frequência, né, com uma bobina pequenininha, aquele pico rápido pode destruir a bobina, pode simplesmente abrir a bobina com um fusível. Então, em grandes potências, isso pode ser possível. Hoje, com um dispositivo GaN, talvez já você tenha uma quantidade de energia nesse dead time tão insignificante que já não faça diferença. Mas o que eu digo é o seguinte, se você usa uma bobina perfeitamente linear para aquela faixa de potência, para aquela faixa de corrente e tensão, se você usa um capacitor perfeitamente linear para aquela faixa de corrente e tensão, você não tem distorção significativa. Você não tem distorção gerada pelo filtro. Né? Você não vai ter um ganho expressivo colocando ou não filtro de saída. Tá, para nós não nos alongarmos demais, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre fonte, para a gente não ficar muito focado na eletrônica, porque eu quero arrancar o couro do Adriano também, então eu preciso de tempo para isso. A parte do Adriano é tensa. Pode continuar com o Júlio. Não, você não vai ficar livre não, meu amigo. O seu caldo está esquentando aqui. A conversa tá boa, pode continuar, tem outras perguntas. Eu tô achando ótimo, só que essa live tinha que durar 8 horas, durar 2 horas e meia é muito pouco, porque eu pedi para eles 2 horas de live, e eles já sabem que essa live vai durar 2 horas e meia, 3 horas, mas eu sinto muito, é o que tá tendo para hoje. Júlio, uma última pergunta de fonte eu vou pedir perdão pro Israel, porque ele fez aqui duas perguntas, eu vou fazer a primeira para poder já pro Júlio ir direto. Existem muitas topologias diferentes, por exemplo, flyback, double forward, série ressonante, etc. Existe uma topologia mais interessante para aplicação em amplificadores de áudio? Eu diria que as topologias ressonantes são as mais interessantes. Né? Você tem menos problema com chaveamento. Né? As outras topologias, elas são o que a gente pode dizer de hard switching. Né? Você chaveia direto de corrente zero para corrente máxima. E a topologia ressonante, ela meio que trabalha como uma senoide o tempo todo. Então você tem um funcionamento mais suave, você tem menos perdas nos transistores, né? Mas você não tem tanta eficiência como numa full bridge hard switching. Você perde um pouquinho em eficiência, mas você ganha em qualidade, você consegue uma regulação melhor, né? Mas é uma topologia extremamente difícil de trabalhar. Tá, já que você foi incisivo na sua resposta e foi preciso como uma navalha, eu vou mandar a segunda. Fechar a malha da fonte que alimenta o amplificador se faz necessário, uma vez que a implementação com o conversor Boost PFC já é um sistema em malha fechada e garante um link de corrente contínua estável em 400 volts na entrada da fonte? Poderia se trabalhar em malha aberta na fonte, sim. O problema de trabalhar em qualquer dispositivo em malha aberta é que você tem não linearidades decorrentes de temperatura. Você pode acabar tendo uma variação de frequência e, por exemplo, num dispositivo ressonante ou num dispositivo flyback, essa pequena variação de frequência vai resultar em variação de tensão na saída. Então é melhor eu ter alguma realimentação negativa, fechar essa malha, nem que seja para não estabilizar totalmente, né, mas para colocar
limites de variação é para eu não fugir de uma faixa de trabalho aceitável, né? Ok. Júlio, para a gente dar uma encerrada, eu já voar no pescoço ali do alemão, é o seguinte, uma coisa que é interessante quando nós observamos, pegamos os manuais de amplificadores de potência mais convencionais, e até alguns classe D também, nós observamos assim, quando você liga uma caixa de 8 ohms, o amplificador dá X watts. Se você ligar uma caixa de 4 ohms, a teoria diz que a potência seria o dobro, mas a prática diz que não. Se você ligar uma carga de 2 ohms, a teoria diz que seria 4 vezes a potência de 8 ohms, mas você vai no manual, não é. Então, quando você pega um amplificador que opera em 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms, você vê que em vez dele dar, por exemplo, 400 watts em 4 e 800 watts em 2, as potências não são bem com essa relação de dobro. Ou seja, a impedância cai para metade e a potência não vai para o dobro. Então, nessa situação, quando você tem um amplificador que alimenta cargas, no caso de um sistema passivo, o camarada hoje trabalha com uma caixa por canal. Amanhã o evento é um pouco maior, ele liga 2. Depois ele coloca 3 alto-falantes em paralelo. Amanhã ele coloca 4. Aí o evento diminui, ele usa 2. Quer dizer, até para regular limiter no processador, ele teria que fazer um controle variável do limiter, do threshold, por causa das potências que variam com cada impedância. E aí eu te pergunto, se você tem uma caixa, por exemplo, como classe D, é uma caixa ativa, está toda planejadinha, bonitinha, tudo certinho ali dentro. O que acontece quando você projeta um amplificador, que ele vai trabalhar ali dentro, fechado na caixa ativa, mas que essa caixa ativa tem um espicon que vai alimentar uma passiva? E aí, velho? Dênio, é perfeitamente possível você dimensionar a fonte para que a potência em um alto-falante em 8 ohms seja igual à potência em 4 alto-falantes em paralelo, sabe? Se você tem 1000 watts em um alto-falante em 8 ohms, você tem 8000 watts ligando em 4 alto-falantes com carga de 2 ohms. Agora, eu te digo o seguinte, né? Até que ponto isso é vantagem quando você liga uma caixa só ou duas? Quer dizer, eu tenho uma fonte que pode te fornecer 8000 watts de potência e você está usando 1000 watts com uma caixa. Você pagou por 8000, só que você está usando 1000. Na prática, isso não é... Eu até concordo que para ajuste dos limiters isso é uma coisa relevante. E é uma coisa que você tem que levar em consideração, é um fator que você tem que levar em consideração na hora de ajustar os limiters e olhar a tensão de saída. Isso é uma outra questão, né? Você tem que ver qual é a tensão de saída que você vai ter em cada carga, né, referente àquela potência. Mas o efeito prático disso se por um lado te facilita nos limiters, por outro lado você vai ter muita potência que você fatalmente não vai utilizar. Você nem sempre vai estar ligando aquela caixa, aquele amplificador em 2 ohms, né, para aproveitar ao máximo a potência dele. Isso é muito bom, por isso que é bom também um sistema fechado, um sistema auto-amplificado. Eu tenho, como no caso da VersaRed, todo o sistema de proteção, os limiters, todos eles mudam quando você coloca a segunda caixa, quando você coloca a caixa escrava. E isso é competência do Adriano. Essa seria a melhor forma de você aproveitar as potências, né? Talvez não seja você ter um transformador superdimensionado, uma fonte superdimensionada, para manter a mesma potência em 8 e multiplicar, né, perfeitamente a potência em 8 e em 2 ohms, mas ter uma potência que possa variar, mas que você tenha controle sobre cada situação, sobre os limites de tensão de saída para 8 ohms, para 4 ohms, para 2 ohms, os limites de corrente de saída para cada situação. E isso é uma coisa que a VersaRed faz. O amplificador da VersaRed tem um sensor de corrente, né, que detecta qual a impedância da caixa que está sendo ligada. E detectando a caixa escrava, ela muda o ponto de funcionamento do limiter, o ponto de funcionamento das proteções. Ele apenas muda a proteção ou ele seria capaz de entregar, se nós desconsiderarmos o comprimento do cabo, né, e os conectores da caixa passiva, considerando uma distância curta, eu mudei a proteção, mas como é que fica com relação, por exemplo, a potência aplicada em um alto-falante ou em 2 alto-falantes? O que acontece é que como o amplificador ele tem muita energia, né, como a fonte tem muita energia, porque ela foi feita também para alimentar um subwoofer, né, quando você liga no sistema 2 vias, na VersaRed você dobra realmente a potência, né? Você tem 1000 watts com uma caixa e tem 2000 watts com 2, né? Mas é porque a fonte é muito forte mesmo, né? Porque a fonte foi dimensionada para tocar um subwoofer. Perfeito. Júlio, agradecer muito a sua participação, mas não vá achando que eu vou te largar, não aguenta aí que daqui a pouco tem bola. Eu que agradeço a iniciativa e principalmente por me deixar embora agora.
Não, você não vai embora, não. Se você sair, eu vou mandar alguém pegar no teu pé. Fica aí. Segura ele. Você e o Claudinho, eu preciso de vocês daqui a pouco. Bom, Adriano, agora a próxima pergunta é para você. Falando de norma técnica para cá, norma técnica para lá, norma de amplificadores, que segue, não segue. E aí eu queria ver também como é que funciona essa questão de norma para alto-falantes e como é que nós podemos pegar, por exemplo, um amplificador que me fornece 1000 watts e um alto-falante que suporta 1000 watts. Basta eu pegar esses dois parâmetros que eu vou trabalhar um alto-falante sendo alimentado por um amplificador? É só olhar esses dois números ou eu preciso ficar atento com mais detalhes ou não? Como diz, para começar a conversa, realmente essa questão de normativa, tanto para amplificador quanto para alto-falante, é um problema para o mundo, não é um problema para o Brasil. Porque as pressões políticas do marketing das empresas, elas normalmente, não é em todos os casos, mas elas falam bastante alto nas empresas. Então, mesmo as empresas grandes, ou mesmo a gente considerando grupos muito grandes, vamos pegar a Europa, vamos pegar os Estados Unidos aqui, não conseguiram fazer uma normativa completa que os fabricantes se adequassem, pelo menos os grandes fabricantes se adequassem à mesma normativa. Então, é muito difícil fazer isso. Cada um quer puxar para o seu lado, tentando vender um número maior. E, como você disse, né, quando você fala em amplificador, se fala, o primeiro número que vem em mente é potência. Quando se fala em caixa acústica, assim, também é o primeiro número que vem em mente. Tanto que a gente vem batalhando bastante tempo para tirar isso um pouco da cabeça do cliente, que o número potência é importante, mas ele não é o principal, ele pode não ser o principal, tem outros que tem que ser levado em consideração, e não é fácil, porque o primeiro número que você perde é potência e você vende potência, então é muito difícil fazer isso. Então eu vou, só para abranger essa ideia, eu vou mostrar para vocês algumas coisas de normativa, bem rapidamente, assim, bem resumido, para não tomar tempo, para vocês verem como é um tanto complexo administrar isso. Vamos pegar primeiro um exemplo da normativa dos amplificadores. Eu vou pegar aqui para vocês enxergar melhor. Então, aqui, ó, essa aqui é a normativa, como eu já comentei antes, é uma norma europeia, né, IAEC 60268, que é a que que foi traduzida para o Brasil, né, e provavelmente vira uma NBR e IEC. Então, ela tem algumas, essas são apenas as três principais, mas tem algumas outras formas. Uma delas é você medir a potência aplicando um sinal senoidal de 1 kHz por 60 segundos, um tempo extremamente grande, certo? Com 1% de distorção. Ou seja, um sinal senoidal, fator de crise 3 dB, nada se assemelha à música, ao sinal que a gente amplifica, e com tempo extremamente grande. Isso é uma forma. A outra forma, que é bem recente, é da última atualização agora, faz nem um ano praticamente, eles fizeram a última atualização. Eles introduziram uma outra potência para contemplar esse pessoal do home, dos sistemas mais semi-profissionais, né? Que é a máxima potência, a saída máxima de efetiva, assim, de potência, que é também com sinal senoidal, mas agora com 10% de distorção. E por qualquer tempo. Pode ser milissegundo, pode ser meio milissegundo, se for um pico só. Ou seja, vai dar um absurdo de potência por um momento muito curto. Também é válido, está dentro da normativa. E uma terceira forma, que seria a forma de medir potência por um burst, né, por um tempo determinado. E eles especificam um tempo de 1 segundo em on, esse burst, e 60 segundos off. Mas, já existe uma observação na norma que outros valores de burst também podem ser adequados, conforme a tua aplicação. Então, aqui que entra, na verdade, os sistemas hoje que a gente usa de caixa amplificada, os sistemas que a TAC usa, onde a gente dimensiona um burst para o range de frequência que o Júlio explicou antes, né, conforme o amplificador, para o range de frequência que esse canal do amplificador vai tocar. Então, se esse canal do amplificador vai tocar uma frequência grave, a gente vai dimensionar um burst para corresponder esse tempo da frequência mais baixa. Se for de agudo, a gente vai dimensionar para o agudo. Ou seja, vai otimizar a forma de medir potência em função do que está se aplicando. Essa é uma forma. E vocês estão vendo que dentro da própria norma eu posso ter 3 formas diferentes de medir. A EIA RS 490, uma norma um pouco mais antiga, ela veio da antiga IHF. Ela admite um burst de 20 milissegundos. Pronto, padrão, fixo. Peguei 2 fabricantes aqui, bem conhecidos, a Lab Grouping. A Lab Grouping admite um burst de 1 kHz também, com tempo de 33 milissegundos on, ligado, e 66 milissegundos desligado. Ela admitiu esse burst, que é um burst de um tempo, né? Tá aí dentro dessa normativa aqui, ó, da IEC, dessa terceira, um tempo determinado. A PowerSoft, ela já aderiu a uma outra normativa que vem de uma norma japonesa, que é a EIA-J, né? Que também é totalmente focada ao mercado home, ao mercado desse lado, e que eles usam um burst de 8 ciclos on e 24 ciclos off.
Ou seja, em 3 passadas aqui a gente já viu 2 fabricantes conhecidos usando normativas ou direcionamentos de medição de potência diferente e normas também diferentes. E sem falar outras normas que tem a FTC americana, que também é uma normativa. Então, tem uma série de normativas já dentro, ou seja, dentro do amplificador. A ATAC, para o conhecimento de vocês, o que a gente usa hoje? Frequências abaixo de 125 Hz, ou seja, nós vamos pegar de 30 Hz até 125 Hz, amplificadores que vão tocar esse range de frequência, a gente usa um burst de 3366, ou seja, o mesmo da Lab Group, que corresponde a um fator de crista de 7.7, um fator de crista bastante pesado, certo? Considerando a música de hoje. Se for tocar uma frequência médio grave até média, nós falamos de 125 até 1K, a gente utiliza 8 ciclos on, 32 off, correspondendo a um fator de crista de 9 agora. E se for acima de 1 kHz, os drivers, em geral, a gente utiliza um burst de 2 ciclos on e 32 off, que corresponde a um fator de crista de 15, o que está totalmente dentro dessa faixa de frequência, que hoje já vem sinais aí mostrando isso, né, para ficar mais próximos da música, é o caso da proposta da Meyer Sound, o sinal M-Noise, né, que já vem com um fator de crista aí de 18 de P.5, se não me falha a memória, né? É 18.5, dessa forma, ele é variável por faixa de frequência, ele começa mais ou menos com 10 dB e termina com 18,5 dB de fator de crista nos agudos. Exatamente. Então, a ideia é sempre essa, adequar ao fator de crista da banda que a gente quer e representar a música. E uma observação que eu vou mostrar para vocês, que a forma de medir o sinal, que é importante isso, que é a medição do burst, o que acontece? Imagine que você quer um burst de 1 kHz que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 8 ciclos, né? Que é o burst que eu falei lá, 8 ciclos on e 32 off. Esse gráfico aqui são 8 ciclos de burst de 1 kHz, onde eu vou medir no último ciclo, certo? No último ciclo aqui o valor de pico tem que ser o valor que eu vou pegar para admitir como potência, ou seja, ele tem que suportar a potência durante todo esse tempo. O que pode acontecer com o amplificador é isso aqui, ele dá o primeiro pico do burst com a potência máxima, vem, daqui a pouco ele começa a reduzir a potência. Por que ele começa a reduzir a potência? Por problemas do amplificador, capacidade da fonte, sistemas de proteção do amplificador, ele não é capaz de suportar essa potência aqui por todo esse tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de pico aqui e esse vai ser o valor de potência do amplificador, porque ele é capaz de reproduzir durante este tempo este valor aqui, e não esse do começo. Entendi. O que muitos fabricantes fazem... Pega o primeiro instante. Isso. O que muitos fabricantes fazem é pegar simplesmente só o primeiro pico, o que chega a dar 20%, 30% a mais de potência facilmente. Boa parte dos casos. Então, nesse caso, por exemplo, este amplificador de baixo, onde essa potência, nessa tensão máxima, lá no final foi o menor crista da senoide, se eu tivesse um período mais curto, ou seja, se eu fosse usar esse mesmo amplificador numa alta frequência, eu poderia considerar aquela outra potência, já que eu teria menos ciclos aplicados naquela via. Exatamente. E aí que vem o segredo de você usar e medir a potência de acordo com a banda que você vai amplificar, que o Júlio comentou antes, né? Você tem essa disponibilidade de potência. No amplificador, que é o que você falou agora, para uma alta frequência, esse amplificador vai ter essa disponibilidade de potência sempre. Ele não vai ter esse problema de queda aqui. Já se for amplificar uma frequência que depende de um tempo maior que isso, ele não vai ter essa disponibilidade de potência, ele vai ter essa. Então, isso que é importante, né? Quando você diz esses ciclos, na verdade, nós estamos aplicando 1 kHz, que é uma frequência que tem um período de 1 milissegundo, mas aí você vai aplicar X ciclos para poder representar uma frequência mais baixa, que obviamente teria um período maior. Exatamente. Falando essa questão de normativa, e aí entramos, né? Vocês viram a normativa do amplificador, que já temos uma variação bastante grande entre elas, né? Agora, isso daí já começou a ter uma confusão seguinte, porque imagina o usuário final, se ele pega, por exemplo, ele quer comprar um amplificador, ele compara 5 marcas, e as 5 marcas, cada uma especificou por uma norma, como é que ele faz uma comparação direta de potência do amplificador se cada um especificou de um jeito? Pois é. É um grande problema, porque como que você vai fazer essa relação, né? Porque cada fabricante especifica de um jeito e ainda a questão do amplificador, do alto-falante que especifica de outro jeito, né? Mas dentro dos amplificadores ainda, o que eu estou pensando? Se eu tenho 5 amplificadores, a especificação de 5, cada um me dá uma potência numa norma, e eu não tenho como medir todos na mesma norma, porque eu não sei como é que é o procedimento, eu que sou usuário final, eu leio lá 1.000 watts, 2.000 watts, 3.000 watts, 4.000 watts, 5.000 watts, eu vou falar, vou comprar o de 5.000 que é o que eu preciso, é mais potente. Mas às vezes, se eu mudar a norma, aquele de 5.000 não é o mais potente.
Exatamente. Então é muito difícil realmente para o consumidor, nem vou falar só do consumidor, vou falar do cara que está projetando o sistema, chegar num resultado interessante. Na verdade, às vezes não é nem uma questão de ser pouca ou muita potência, é conseguir realmente utilizar o sistema para que tenha o melhor rendimento. Então é isso que a gente fala sempre quando... naquela faixa de frequência, né? Exatamente. É isso que a gente fala sempre da diferença de um fabricante que está fazendo um trabalho com o todo, um sistema ativo, onde tudo isso é conhecido, é juntado de uma forma extremamente conhecida. Então, realmente não é fácil, depende de muito estudo. E outra, esses valores eles não são divulgados pelos fabricantes de uma forma muito aberta. Não é fácil você encontrar a forma que foi medido o modelo. Não está assim explícito isso nos manuais. Isso aí, às vezes, você tem que mandar um e-mail para o cara te responder por e-mail que ele faz assim. Não é uma coisa tão simples assim, né? E não existe lei que obrigue a fazer isso até então, né? Agora, apareceu do... Tá ok. Isso aí nós estamos falando de alto-falante agora. Isso aí. Fazendo um contraponto das normativas, né? Vou pegar uma bem conhecida aqui, que é a norma AES, que boa parte dos fabricantes no mundo de transdutor usam a AES, né? A mais aceita, digamos assim. Aqui é a revisão dela em 2003, onde ela admitia um fator de crista de 6 dB. Tá aqui, ó. Marquei aqui. Do sinal, né? Do sinal de pink noise. E agora na revisão 2012, quando fizeram a revisão 2012, né? Eles fizeram uma revisão e adotaram um sistema de 12 dB. Por quê? O principal motivo, tá até descrito aqui na observação, aqui embaixo, né? Tem a ver que os amplificadores têm capacidades muito maiores agora de entregar os picos de potência alto, e isso tentar aproximar muito mais da música, que é o fator de crista, digamos assim, hoje mais próximo do que 6 dB. Imagina que você mediu um amplificador lá com um fator de crista de 3 dB, senoidal lá, que é a primeira forma que eu falei lá. E aqui você tem o alto-falante com 12 dB. Como é que você faz essa relação? Se você tem um dispositivo, então 1000 watts, um amplificador que foi medido com uma senoide, com 3 dB de fator de crista dá 1000 watts, e um alto-falante que foi medido, tem 1000 watts e foi medido com um fator de crista de 12 dB. Qual que é a relação? O amplificador que foi medido com os 3 dB, quanto é que ele vai ter de pico? E o alto-falante que foi medido com 12 dB, quanto é que vai ter de pico? Os dois têm 1000 watts RMS. Faz aí, Daniel, você que é o bom das contas. Com 3 dB você vai ter o dobro da potência, né? Então, vai ter 2000. 2000 e o outro 16 vezes a potência. Se são 12 dB aí em termos de potência, são 16 vezes a potência. Pois é, então você vai estar botando um amplificador que dá 2000 watts de pico para amplificar um alto-falante que precisa 16.000 watts de pico, ou precisa não, mas teria capacidade de 16 né? Suportaria 16.000 watts, e você teria todo esse redro e seria capaz de amplificar todos esses picos de potência desse fator de crista. Ou seja, RMS você está botando 1000 watts em cada um, mas o fator de crista e o sinal que você vai amplificar, ele precisaria muito mais pico, então você está dimensionando aquele teu sistema completamente equivocado para reproduzir o sinal que você quer reproduzir. E às vezes, quando você está falando de 12 dB de fator de crista, por exemplo, numa alta frequência, onde eu tenho um sinal de áudio que me dá 18 dB e meio de fator de crista, aquele componente do nível médio para o pico, ele suportaria todo esse sinal, esse redron dinâmico com esse fator de crista, e aí ele seria um sistema muito mais musical do que o outro, cuja potência está limitada aqui embaixo. Exatamente. E como nós acabamos de ver que a questão do sinal, dos períodos, este amplificador que vai me entregar 16, 12, 15 vezes mais de crista, isso não precisa ser em 2 horas, isso é em milissegundos, porque é o período daquela frequência que ele vai tocar. Diferentemente do amplificador de subgrave, que vai ter períodos maiores e que precisa de um nível médio maior, mas nem tanta crista, enquanto que o de agudo precisa de um nível médio menor, mas muita crista. Perfeitamente. E aí, para fechar esse assunto da potência dos alto-falantes, essa normativa, ela tá assim agora. Alguns fabricantes adotaram essa resolução de 12 dB, poucos, bem poucos, para falar a verdade, e outros não. Por quê? Porque quando eu boto 12 dB de fator de crista, um sinal com 12 dB de fator de crista no alto-falante, eu vou ter uma série de problemas relacionados a deslocamento. Ou seja, eu não vou... O alto-falante que tinha 1000 watts RMS antes, com fator de crista de 6, que dava 4.000 de pico, e ele suportava mecanicamente esse deslocamento, agora ele teria que suportar 16.000 watts de pico. E vai ter muito mais deslocamento. Ele não vai suportar esse mecanicamente do deslocamento. E eu vou ter que baixar a potência RMS dele para ele comportar esse tipo de sinal. Então, teoricamente, a potência RMS dos alto-falantes reduziria. E aí o marketing volta a ser o cara mais forte do pedaço novamente.
Uau, então assim, se o consumidor final ou aquele usuário final que monta o próprio sistema passivo, se ele não tem conhecimento técnico e acesso a todas essas informações, é tentativa e erro, né? Vamos falar que é muito difícil. É muito difícil tu ter, não que não vá funcionar, não é essa a questão. O cara diz, sempre usei assim, sempre funcionou e sempre deu certo. Sim, mas muito provavelmente você não vai conseguir chegar ao melhor desempenho do seu sistema. Sim, nós estamos falando de maximizar... Sem conhecer essas variáveis, exatamente. E não só ter um melhor desempenho, mas também ter a maior durabilidade, né? Ter todo esse cuidado. Eu penso também, Adriano, que nessa situação, por exemplo, além de eu ter uma fonte bem dimensionada para o grave, um amplificador bem dimensionado no grave conforme a impedância que ele vai tocar. Ter também um circuito de proteção que vai considerar um sinal que vai ter mais nível médio e menor fator de crista. Já o amplificador nem vou passar pelo médio, vou pular direto para o agudo. Já o amplificador de agudo, ele precisa ter um circuito de proteção que vai trabalhar com um nível médio X, mas com um fator de crista muito maior, onde as proteções têm que ser diferentes do ponto de vista de velocidade, de threshold, de uma maneira completamente distinta. Então, se eu pego um amplificador convencional e eu pego ele e vou trabalhar em todas as vias com o mesmo amplificador e com o mesmo conceito de proteção num gerenciador externo, realmente eu posso não tirar o melhor proveito do sistema. Sim. Perfeitamente. Então, esse é o básico, assim, sobre normas e a ligação entre esses dois mundos de transdutor e amplificador realmente é extremamente complexo. São dois mundos realmente que não se unem direto, né? Tem que fazer conta, tem que fazer uma série de contas no meio. Agora passou pela minha cabeça a questão da proteção, da via de grave, da via de agudo. Mas como é que nós podemos pensar isso? As proteções, os limíteres, porque nós vemos que alguns gerenciadores, você tem um limiter de pico, limiter RMS, alguns gerenciadores trazem os dois. Alguns gerenciadores você pode escolher se vai ser pico ou se vai ser RMS, você escolhe como é que vai ser. E se é extremamente importante nós termos os dois limíteres, médio e pico, numa mesma via, ou é melhor não usar nenhum, ou é melhor usar um deles?